Boa noite, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos confortando, nos abençoando neste momento o qual nós estamos vivendo. Vamos fazer uma pequena mudança, né, meus irmãos? Estávamos expondo primeiro aos Coríntios, né? Então vamos dar uma pequena interrupção hoje e vamos falar. Cristo nos convida a perseverar na fé. Um texto que está lá em Hebreus 10, versículo 19 a 39. Ele nos convida a estar com a nossa fé cada dia fortalecida no Senhor. Então nós vamos estar vendo alguns pontos aqui do texto para que possamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, versículo 19 a 39. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros do amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre, sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando depois de forem iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participante com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Deus, pelo cuidado. Ó Pai, o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Portanto, ó Deus, em meio a tantas tribulações, nós descansamos no Senhor. Nós louvamos o teu nome. Ainda que a figueira, ó Deus, não floresça, que não haja fruto da vida, todavia nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Fala conosco, ó Deus. Nos ajude, nos fortaleça para que possamos compreender a tua vontade para cada um de nós. No nome santo de Jesus, nós oramos e somos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Cristo nos convida a perseverar na fé. Estamos atravessando, meus irmãos, tempos difíceis. E é nesses momentos que a nossa fé é provada.
Ter fé nos faz tolerar o intolerável. Ter fé somente nos dias bons, quando tudo corre bem, isso não é fé. A fé nos faz vencer o invencível. O autor aos Hebreus nos convida para termos fé, e ele é feito pela graça. E é o próprio Cristo que nos incentiva, nos mostrando uma verdade da palavra animadora, para que nós nunca venhamos nos apostatar da fé. Cristo, meus irmãos, nos convida a perseverar na fé. Perseverar, manter firme num propósito. Você quer aquilo, você vai, você prossegue. Eu quero, eu vou buscar, eu anseio em almejar aquilo que eu desejo. Isso é perseverança, né, naquilo que nós cremos. Primeira verdade, meus irmãos, desse texto está aí no verso 19 a 25. Este convite ele é feito pela graça, pela aliança feita através do sangue de Jesus. O texto diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Este convite, meus irmãos, ele é feito de forma tripla. Ele nos convida a nos aproximar de Deus, a guardar firme a fé e junto unamos a fazer as boas obras. Este convite ele nos chama a entrar com ousadia na presença do Senhor por causa do sangue de Jesus. No dia da expiação, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar na presença de Deus, representada ali pelo Santo dos Santos, sem o sangue do sacrifício, como está escrito lá no texto de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 7. Mas, meus irmãos, o véu se rasgou e foi-nos dada a permissão de entrar na presença do Senhor, mas não mais pelo sangue de animais, e sim pelo sangue de Jesus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Podemos chegar: Senhor, tem misericórdia de nós. Ouve a nossa súplica, a nossa oração. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, contempla, ó Deus, as nossas dores, as nossas dificuldades. Então nós não temos mais nesse tempo, e meus irmãos, aquele que irá fazer isso por nós. A Bíblia nos fala que nós precisamos chegar diante de Deus com autoridade e clamar: Abba, Pai, que quer dizer papaizinho, né? Na intimidade que nós temos com o Senhor Jesus. Este é um momento que estamos vivendo, requer de nós muita fé. Fé para crer que tudo em Cristo ficará bem. Fé para obedecer a palavra de Deus, assim como também as autoridades por ele constituídas, segundo as orientações que Paulo nos dá em Romanos 3, de 1 a 2. Eu gostaria, meus irmãos, que nós pudéssemos ler esse texto, Romanos 3, de 1 a 2, Romanos 13, né, verso de 1 a 2. Paulo diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade, se existe a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Então, meus irmãos, dizer que crê em Deus, mas não obedece às orientações das autoridades constituídas por Deus sobre você, isso é incoerente no que diz respeito à palavra do Senhor. Meus irmãos, segunda verdade desse texto está no texto aí de Hebreus, a partir do versículo 26, o autor vem escrevendo assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Segunda verdade, meus irmãos, este convite, ele é um incentivo do próprio Deus para mim e para você. É Deus nos incentivando a ter fé. Olha, não deixa a sua fé como é costume de muitos. Não apostata dela, permaneça firme. Este texto ele fala de apostasia, deixar de crer na verdade do Evangelho. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 24, 7 em diante, fala de contextos como este que nós estamos vivendo. Lá fala de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, de fome.
e peste, meus irmãos. Algo que nós estamos vivenciando. O povo se afasta de Deus, deturpam a palavra, deixam de crer na essência dela e o resultado está aí. Não se crê na palavra de Deus. Não se atentam para a verdade do Evangelho. O cristão que começa a se desviar da palavra logo passa a duvidar, em seguida torna-se tardio em ouvi-la e preguiçoso em sua vida espiritual, o que os leva a desprezar essa palavra. Deixar de crer na palavra, meus irmãos, é pecar contra ela. Temos vivido sem confrontarmos aqueles que blasfemam de Cristo. Os nossos dias, Cristo com sua palavra tem sido pisado. As pessoas não têm temor de Deus. Os irmãos devem lembrar do chamada da Netflix, A Porta do Fundo, achincalharam a fé, falando de Jesus, pisoteando na verdade do Evangelho. Meus irmãos, Deus não está alheio a tudo o que nós estamos vivendo. É preciso ter fé e saber que o Senhor guarda os seus. Quando veio as 10 pragas no Egito, nenhum judeu sofreu com elas. Mas como hoje lá foi ordenado em um momento que ficasse em casa, assim como hoje ficar em casa é obedecer, e obedecer é ter fé. Então há momentos, meus irmãos, que a palavra ela nos confronta a fazermos algumas coisas que nos garante a permanecer diante do Senhor, ser fiel à sua palavra, a nos movimentar de acordo com a orientação dela. É uma verdade do Evangelho. E a terceira verdade, meus irmãos, está a partir do versículo 32 até o versículo 31. O autor aos Hebreus ele fala que há uma verdade animadora. Há uma verdade animadora, algo que se estamos com a nossa fé baseada no Senhor, se a nossa fé está na rocha, que é Jesus, é uma verdade que nos anima. O autor aos Hebreus fecha este capítulo com uma palavra de ânimo. Em toda a palavra de Deus, o Senhor nunca prometeu que nos livraria de todas as aflições, mas que estaria conosco em todas elas. É uma verdade tão clara, meus irmãos. O momento é desafiador. O momento ele é preocupante, mas é preciso ter fé para suportar as aflições que virão sobre nós. Não tenhamos dúvida que dias difíceis ainda estão por vir. As cartas da prisão, meus irmãos, que Paulo escreveu, ele as escreve em seu pior momento, humanamente falando. Ele correu até risco para escrevê-las. E além disso, de escrever essas cartas, ele pregou para a guarda do império. Já imaginou? Pregar para toda a guarda pretoriana era risco iminente de vida, de ser morto, de ser degolado. Então Paulo assim o fez. E, meus irmãos, a Bíblia fala que o Evangelho avançou de forma assustadora. O segredo da vitória, meus irmãos, encontra-se em sua fé e paciência, ou seja, perseverança. O meu justo viverá pela fé. Versículo 38. Não apenas somos salvos de nossos pecados pela fé, mas também devemos viver por ela. O cristão que vive pela fé, ele deixa-se de levar para o que é perfeito. Ele deixa-se de se levar para o que é perfeito, ter fé nos momentos bons. Aquele que depende de circunstâncias favoráveis para ter fé, esse, o texto diz que retrocede. Volta atrás. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e foi convertida na estátua de sal. Aquele, meus irmãos, que lança a mão no arado. O foco é Cristo Jesus. É seguir ou seguir. Então que Deus possa estar nos abençoando. Andar pela fé significa obedecer a palavra de Deus e viver por amor a Cristo. É uma verdade, meus irmãos, tão clara e tão patente ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, o momento é difícil para finalizarmos e requer de nós exercitar a nossa fé. Neste momento, muitos oram para que Deus assuma o controle da situação. Ele tem o controle. O que Ele espera de nós é que confiemos nele. Ele não vai assumir, Ele tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, certa feita, com os trâmites da Reforma Protestante de 1517, Lutero encontrava-se muito desanimado com as pressões que vinham de todos os lados, fazendo oposição.
Certo dia, sua mulher vestiu-se de luto e foi a seu gabinete, e chegando lá, Lutero a indagou: por que o luto? Você não sabe? Deus morreu. Lutero bateu na mesa de trabalho e disse: Deus não morre. Então a esposa olhou e disse: se Deus não morre, por que tanto desânimo? A partir deste momento, meus irmãos, Lutero mudou de atitude e continuou a luta pela reforma da igreja. O melhor antídoto, meus irmãos, contra o desânimo é a fé. O Salmo 91, meus irmãos, versículo 1, o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está habitando à sombra do Onipotente? Se ainda há alguma dúvida, meus irmãos, vai para lá. Passe a habitar à sombra do Onipotente. O Salmo 27, 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para conhecer, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e que tenhamos uma fé inabalável. Que tenhamos uma fé, meus irmãos, que venha mudar a nossa história. Em Hebreus, no versículo 11, fala que, meus irmãos, no capítulo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morrer, ainda fala. E gostaria que pulassem lá para o verso 8, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Fé, meus irmãos, é ter certeza daquilo que o Senhor falou ao meu e ao seu coração. Isso é fé. Se o Senhor diz, nos quedamos diante dele e ficamos dependentes dessa palavra e confiados no Senhor. Que Deus possa estar cada dia aumentando a nossa fé nele. Meus irmãos, vamos estar orando para esses momentos difíceis, que eles possam passar o quanto mais rápido possível, mas todos esses dias, meus irmãos, só será possível passar por eles se nós estivermos firmados na rocha que é o nosso Filho amado Jesus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos, cada um de nós, um domingo abençoado. E vamos orar pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso país, porque os momentos são difíceis. O momento é, muitas vezes, desafiador. E o momento, meus irmãos, ele é incerto, mas no Senhor nós temos a certeza das coisas que nós esperamos. E esperamos que o Senhor irá sanar toda e qualquer dificuldade. Amém? O meu justo viverá pela fé. Que tenhamos uma semana abençoada, firmados nele, o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.